Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Petiano Fábio e estarei trabalhando com vocês na construção de gráficos do Excel. E antes de mais nada, nós temos que pensar para que serve um gráfico, qual é a sua importância. Para isso, vamos pensar da seguinte forma: o gráfico ele nada mais é do que a representação de uma base de dados. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e obtive ali alguns dados na forma de números. Eu posso organizar esses números na forma de uma tabela e apresentar esses dados ao público na forma de uma tabela. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o que seria mais atrativo? Eu apresentar esses números na forma de uma tabela ou eu apresentar esses números na forma de um gráfico? Visualmente, um gráfico ele é muito mais atrativo, ele chama muito mais atenção. Além de que o gráfico também facilita e muito na interpretação desses dados. Então é aí que surge a importância de se trabalhar com gráficos. No Excel, as ferramentas para se construir um gráfico se encontram na aba Inserir. Quando eu clico na aba Inserir, automaticamente eu vou me deparar com essas ferramentas de gráficos. Eu tenho aqui algumas possibilidades, são alguns modelos de gráficos. Eu tenho colunas, linhas, pizzas, barras. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um deles, é só você vir aqui, posiciona o ponteiro do mouse em cima de qualquer uma delas e o Excel vai te passar algumas informações a respeito desse modelo. Por exemplo, o gráfico de colunas, que são usados para comparar valores em diversas categorias. Se eu posicionar o ponteiro do mouse aqui no de barras, aqui eu vou ter uma explicação diferente. Então, eu vou utilizar esses modelos aqui conforme a minha necessidade. Ora eu posso trabalhar com um gráfico de colunas, ora eu posso estar trabalhando com um gráfico de barras. Isso vai depender da necessidade de cada um. E se eu clico aqui em expandir, eu me deparo ainda com outros modelos, como por exemplo o modelo de dispersão. O que eu quero que vocês compreendam nesse momento é que nós não vamos trabalhar aqui no curso com todos esses modelos. Nós vamos trabalhar praticamente com dois deles, que seriam colunas e pizza. Mas eu quero que vocês compreendam também que a base de construção de um gráfico de colunas, ela vai ser praticamente a mesma base para que eu construa um gráfico de pizza ou um gráfico de barras e assim por diante. Então, se eu aprendi a fazer um gráfico de colunas, automaticamente eu compreendo também como fazer um gráfico de linhas. O primeiro gráfico que nós vamos trabalhar é o gráfico de colunas. E quando eu clico aqui na opção colunas, reparem que o Excel me apresenta várias opções de colunas. Por exemplo, aqui também vale o esqueminha do mouse. Se eu posiciono o mouse em cima desse modelo aqui, eu tenho a descrição dele ali, para que ele serve. E assim por diante. Ó. Aqui é a mesma coisa. Nós não trabalharemos com todas essas opções. Nós vamos trabalhar com apenas uma entre todas essas. Mas se eu consigo trabalhar com uma, automaticamente eu também consigo trabalhar com as outras. Mãos à obra, vamos então construir o nosso primeiro gráfico. Ou, de uma maneira mais usual, vamos plotar o nosso primeiro gráfico. Para que exista um gráfico, é necessário que exista uma base de dados. Sem base de dados, não há gráficos. E para facilitar o nosso processo, eu já deixei uma base de dados pronta. É uma tabela com duas colunas. A primeira coluna, a coluna de mês, e a segunda coluna, a coluna de venda. Então, o que essa tabela está dizendo para mim? Que em janeiro eu vendi um valor X e que em fevereiro eu vendi um valor Y. Eu quero então
plotar todos esses dados na forma de um gráfico. O primeiro passo para isso é eu selecionar todos os meus dados. Eu clico em cima com o botão esquerdo do mouse e arrasto sobre todos os meus dados. Selecionados todos os meus dados, inclusive as palavrinhas mês e venda, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o modelo de gráfico com o qual eu quero trabalhar. Neste caso, nós utilizaremos o modelo de colunas. Clicando em colunas, eu tenho várias opções de colunas. Nós vamos utilizar aqui a primeira, que é a colunas agrupadas. Cliquei em colunas agrupadas, automaticamente o Excel plotou o nosso primeiro gráfico. Veja como é bem simples, é bem tranquilo esse processo. Além de plotar o nosso gráfico aqui, o Excel ainda apresenta para a gente aqui algumas opções, alguns modelinhos. Conforme eu vou clicando aqui, ó, eu posso alterar a cor das minhas colunas. E se eu clico aqui em mais, né, em expandir aqui, eu também tenho várias outras opções. Por hora, nós vamos deixar como está. Vamos deixar neste formato aqui. Com o nosso gráfico plotado, nós vamos então aprender agora a trabalhar com algumas formatações. Assim como no Microsoft Word, eu posso formatar o meu texto de acordo com, por exemplo, as normas da ABNT, aqui no Excel eu posso formatar um gráfico de acordo com as minhas necessidades. O primeiro ponto aqui que nós vamos trabalhar será com essas linhas aqui, ó. Essas linhas que aparecem ao fundo do gráfico aqui. São as chamadas linhas de grade. Reparem que quando eu posiciono o ponteiro do mouse aqui, ó, com exceção da primeira linha, quando eu posiciono o cursor do mouse ou o ponteiro sobre qualquer uma dessas outras linhas aqui, ele vai apresentar o nome delas para mim aqui, ó, linhas de grades principais do eixo vertical. E quando o cursor está posicionado em cima de qualquer uma dessas linhas, com exceção da primeira, se eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, olha só o que acontece. Repare que nas extremidades dessas linhas aparecem aqui algumas bolinhas. Essas bolinhas, elas indicam que essas linhas estão selecionadas. Eu selecionei as minhas linhas de grade. Vou clicar aqui fora e tirar a seleção. Não estão mais selecionadas. Novamente, posiciono aqui o mouse sobre as minhas linhas, dou um clique, aparecem as bolinhas nas extremidades. Ou seja, minhas linhas de grades estão selecionadas. Com as minhas linhas de grades então selecionadas, no teclado eu vou pressionar a tecla Delete. Quando eu faço isso, eu excluo do meu gráfico as minhas linhas de grade, deixando o meu gráfico assim com a aparência um pouquinho mais clean, um pouquinho mais limpa. Então, essas linhas de grade, você pode utilizar elas ou não, de acordo com a necessidade da sua apresentação, do seu gráfico, do seu trabalho, enfim. Vamos então para a nossa segunda formatação. O que nos interessa agora é trabalhar com nossas colunas. Reparem aqui que quando eu posiciono o cursor do mouse sobre uma determinada coluna, o Excel vai apresentar para mim as informações sobre aquela coluna. Reparem também que quando eu clico em qualquer uma das colunas, aparece aqui nas extremidades de cada coluna aquelas bolinhas, indicando que minhas colunas elas estão selecionadas. Se eu clico fora do gráfico, eu removo a seleção. Se eu clico novamente em qualquer uma das colunas, eu estou selecionando todo o conjunto de colunas. Reparem que ao selecionar as colunas, vai aparecer aqui as ferramentas de gráfico, aqui em cima,
que ela é dividida em 3 abas: Design, Layout e Formatar. Quando eu clico sobre qualquer uma dessas abas, o Excel me apresenta as ferramentas dessa aba. Aqui estão as ferramentas do Layout e aqui estão as ferramentas da opção Formatar. O que nos interessa agora nesse momento é a abinha Layout, mais especificamente a ferramenta Rótulo de Dados. Vamos ver na prática o que seriam os tais rótulos de dados. Eu clico nele, aparecem aqui algumas informações. Eu vou utilizar esta daqui, ó, a extremidade externa. Vamos clicar nela e vamos ver o que acontece. Vejam só, as informações que estão aparecendo aqui nessa barrinha lateral, elas agora também estão aparecendo aqui em cima das barras, né? E a ideia é tentar deixar o gráfico mais limpo possível, que nem eu falei para vocês. Mas dessa forma que está aqui, ele não ficou tão limpo. Ele ficou um pouco poluído, né? Porque eu tenho as mesmas informações aparecendo aqui e aqui. Talvez isso não seja necessário. Nesse caso aqui, a gente pode direcionar o ponteiro do mouse sobre uma região aqui desta barrinha lateral. A gente vai selecionar essa barrinha lateral e no teclado do seu computador você pressiona a tecla Delete. Ao pressionar a tecla Delete, nós excluímos a nossa barrinha lateral. Agora nós deixamos aqueles valores, todos eles aqui em cima de cada coluna. Outra possibilidade de trabalhar com este gráfico aqui é focar nessas caixinhas de texto aqui. Eu posso, por exemplo, selecioná-las quando eu dou apenas um clique dentro delas. Reparem que aqui também aparecem as bolinhas, né? Eu posso, por exemplo, clicar em uma dessas bolinhas e aumentar essa caixinha, aumentar o tamanho dela. Ou eu posso também simplesmente deletar essa caixinha, assim como eu fiz com as linhas de grades. Nessa caixinha aqui, eu vou dar 2 cliques dentro dela. Quando eu dou 2 cliques, o Excel ele me habilita a trabalhar aqui com o texto que está dentro da caixa. Quer ver só? Gráfico de vendas. Editei o meu texto. E eu posso fazer mais ainda com esse texto aqui. Eu posso, por exemplo, vir aqui na página inicial e assim como eu altero tamanho, cor, negrito, itálico da fonte no Word, aqui também é possível de fazer isso. Por exemplo, eu posso trocar aqui a cor da minha fonte. Vou colocar um azul aqui para combinar com as colunas. Por exemplo, outra coisa que nós podemos fazer aqui também é alterar a cor das colunas. Isso aqui a gente já tinha visto lá no começo. Clicando aqui na caixa de ferramentas, mais especificamente na abinha Design, nós podemos alterar a cor dessas colunas. Basta clicar nos modelinhos aqui pré-definidos. Vamos deixar aqui na cor laranja. Para combinar aqui, vamos pegar uma outra tonalidade de laranja para combinar bastante aqui com a nossa tabela, tá vendo? Combinar com o laranja da tabela. O que mais que nós podemos fazer com esse gráfico aqui? Entre tantas outras coisas. Eu vou agora selecionar aqui as
os meus títulos, né? Que eu coloquei aqui em cima, meus rótulos, né? E eu vou selecionar esses rótulos aqui, certo? Lembrando que eles se encontram na abinha Layout, ali da caixinha de ferramenta de gráfico. Eu tenho aqui, ó, rótulos de dados. E eu vou clicar aqui, ó, em mais opções de rótulos de dados. Quando eu clico aqui em mais opções, ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, formatar rótulos de dados. E ele vai aparecer aqui para mim, número, preenchimento, cor, né? Formato, alinhamento. Alinhamento é o que nos interessa aqui nesse momento. Tem aqui, ó, alinhamento vertical e tem aqui a direção do texto. Por exemplo, se eu clico aqui em alinhamento vertical, vai aparecer aqui, ó, algumas opções. Se eu clico aqui em direção de texto, também vai aparecer algumas opções. No caso aqui, eu quero que o meu texto ele fique no alinhamento, um giro todo em 270 graus. Vamos ver o que aconteceu com o meu gráfico. Olha só, o que aconteceu com o meu gráfico. Esteticamente falando, não ficou uma coisa assim tão agradável, né? Quem vai estar assistindo a sua apresentação vai ter que estar toda hora ali virando a cabeça para dar uma olhada nos valores aqui. Então, vamos novamente selecionar aqui os meus rótulos de dados. Clico aqui em mais opções. Vamos lá em alinhamento. E agora, vamos fazer o seguinte. Deixa aqui no alinhamento horizontal e vamos manualmente escolher um alinhamento. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, eu posso clicar até 45 graus. Vamos ver como que o nosso texto vai se comportar num ângulo personalizado de 45 graus. Já ficou diferente, né? Ficou uma coisa... Deu um estilo diferente. Talvez não tão agradável assim, ou talvez sim, depende, que nem eu falei, das suas necessidades. Mas essa é uma possibilidade de estarmos trabalhando com os gráficos, né? Alterando aqui os rótulos dos dados. E assim como eu alterei os rótulos dos dados, eu tenho várias outras coisas aqui que eu posso estar trabalhando também com o meu gráfico. Por exemplo, tenho aqui, ó, títulos de eixos. Os títulos de eixos, um dos títulos de eixos, nós já apagamos eles, que era aquele título escrito venda. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, título de eixo horizontal e título de eixo vertical. Vamos pegar o título de eixo vertical. Aparece aqui as opções nenhum, título girado, título vertical, título horizontal. Vamos clicar aqui em título horizontal para ver o que acontece. Quando eu clico aqui em título horizontal, é como se aparecesse novamente aquela caixinha do texto que nós excluímos, que estava escrito vendas. Mas nós já decidimos que nós não queremos essa opção. Outra possibilidade aqui de estarmos trabalhando com o nosso gráfico, aqui na ferramentas de gráfico, nós já vimos um pouquinho de design, um pouquinho no layout e agora vamos ver um pouquinho aqui de formatar, da abinha formatar, né? Tudo isso que nós estamos fazendo são formatações, mas o Excel ele nos fornece uma abinha com um nome, né, específico, né, de formatar. Mas no geral, entendam que tudo isso que nós estamos fazendo são formatações. Reparem que se eu clico aqui na caixinha, ó, eu estou selecionando a caixinha. Se eu clico nas colunas, eu seleciono as colunas.
Eu quero selecionar agora somente esse plano de fundo do meu gráfico, que é esse plano de fundo branco aqui. Então, eu não posso clicar nem nas colunas, nem na caixinha de texto, nem aqui nos meus rótulos. Eu devo clicar especificamente nesse plano aqui, ó, esse plano de fundo que está branco. Cliquei no meu plano de fundo e agora selecionei aqui a minha abinha formatar. Aparecem aqui diversas opções. Por exemplo, se eu for passando o mouse aqui, ó, nesses estilos de forma, reparem aqui que ele vai me dar uma borda colorida. Se eu clico aqui em mais, reparem aqui que o Excel automaticamente vai me fornecer alguns estilos prontos. Basta eu ir passando o mouse em cima deles e selecionar aqueles que mais me agradam. É claro que, de acordo com as formatações que nós já havíamos feito, dependendo do estilo que você escolher, ele não vai ser compatível com aquelas formatações. Por exemplo, nesse estilo aqui, ó, eu consigo verificar todos os meus rótulos aqui, ó, de dados. Dependendo aqui do estilo que eu escolho, eu já não consigo mais visualizar aqueles rótulos de dados. Então aqui o Excel me fornece várias opções. Vamos pegar aqui uma opção básica, vamos deixar aqui uma bordinha preta. Seleciono o meu gráfico, ainda na abinha formatar, eu tenho aqui, por exemplo, preenchimento de forma. Aqui, ó, eu posso escolher a cor que eu quero preencher o fundo do meu gráfico. Reparem só, vou escolher um verde aqui, ó, para ficar algo bem cheguei mesmo, para destacar. Olha só. Reparem que eu estou preenchendo apenas o fundo do gráfico. Eu posso preencher também esta área em branco aqui, ó. Essa área aqui, aonde se encontram as colunas. Eu posso vir aqui, também em preenchimento de forma, e vou escolher a mesma cor, o verde. Olha lá, meu gráfico como ficou. Ficou todo verde. Ou eu posso vir aqui e mudar a cor de acordo com as minhas necessidades. Vamos colocar um laranja aqui, bem fraquinho, para ver como que fica. Vamos aqui alterar o nossos rótulos. Vamos aqui no alinhamento. Vamos retirar esse alinhamento de 45 graus. Vamos colocar 0 e dar um fechar aqui. Nosso gráfico já está com uma carinha diferente, ó. Vamos clicar aqui em formatar. E aqui as possibilidades são inúmeras. Você vai trabalhar com cada uma dessas possibilidades aqui de acordo com as necessidades de vocês. Por exemplo, vamos ver essa ferramenta aqui, ó, efeitos de forma. Antes de tudo, vamos lá. Meu gráfico não está selecionado, clico dentro dele e seleciono meu gráfico. Vou agora em efeitos de forma. Vai aparecer aqui várias opções. Efeito de sombra. Eu posso, por exemplo, colocar uma sombra no meu gráfico. Vamos ver se apareceu. Dependendo do efeito, ele não vai surgir com muita intensidade. Vamos pegar essa sombra aqui. Quase não dá para perceber, mas eu coloquei uma sombra bem suave aqui em cima do meu gráfico. Quer ver só? Quando eu retorno, sem a sombra, reparem aqui em cima, com o efeito de sombra. São apenas alguns detalhes, né, que você pode ir incrementando.
Ainda nos efeitos de forma, eu posso colocar um brilho em volta do meu gráfico aqui. Vou pegar um brilho bem diferente mesmo. Olha só. Ainda aqui nos efeitos de forma, eu vou escolher agora, deixa eu ver aqui, as pré-definições. Ó, aqui ele vai te dar algumas opções que quando você aplica no seu gráfico, dá a impressão que o seu gráfico ele está em camadas aqui, ó. Aqui nos cantinhos apareceram tipo uma bordinha, né? Como se o gráfico estivesse saltando da tela aqui. Então as possibilidades de se trabalhar com um gráfico, elas são inúmeras. Tudo depende da criatividade de vocês. O Excel ele já fornece várias ferramentas para isso. E agora nós vamos trabalhar então com outro modelo de gráfico, para a gente explorar mais um pouquinho desse universo do Excel. Nós vamos trabalhar com um gráfico de pizza. Para isso, eu já deixei aqui uma abinha separada, deixei aqui uma nova base de dados, relembrando que sem base de dados eu não consigo construir o meu gráfico, tudo bem? Da mesma forma que eu dei início ao gráfico de colunas, nós vamos dar início ao gráfico de pizza. O primeiro passo, então, é selecionar toda a minha base de dados. Selecionada a minha base de dados, eu clico na abinha Inserir, vou aqui em Gráficos, Estilos de Gráficos, e vou clicar em Pizza. Aqui também eu tenho algumas opções de pizza, e eu vou escolher aqui a primeira, que é a pizza. A pizza simples, né? Seria, aqui é uma pizza deslocada e assim por diante. Uma pizza de pizza. Eu quero essa primeira opção aqui, ó, a opçãozinha pizza. Quando eu clico, olha lá, está plotado o nosso gráfico de pizza. Ele é bem tranquilo também, bem simples. E eu posso aplicar as mesmas ferramentas de formatação que eu apliquei no gráfico anterior, eu também posso aplicar aqui no meu gráfico de pizzas. Quer ver só? Vamos começar, por exemplo, alterando esse texto aqui. Vamos colocar aqui agora o nosso gráfico de pizza. Reparem aqui, ó, que ele já me dá aqui as cores da pizza e cada cor representa uma peça de roupa aqui nesse caso. Por exemplo, o vermelho aqui, ó, ele representa a calça. Então, dessa forma aqui, por que esse gráfico é útil? Porque eu consigo olhar a proporção de venda. Olhando para esse gráfico aqui, por exemplo, eu sei que o azul aqui, por exemplo, essa coloração azul, que é a camiseta, foi um dos produtos que mais vendeu, né? Foi um dos produtos que teve muita venda. E eu vou aplicar agora aqui algumas formatações diferenciadas aqui, que são específicas do gráfico de pizza. Então eu clico aqui dentro da minha pizza, seleciono aqui a minha pizza, ou se eu clico apenas aqui no gráfico, por exemplo, também vai aparecer aqui as mesmas abinhas nas ferramentas de gráfico, Designer, Layout e Formatar. O que eu quero nesse momento é trabalhar aqui, ó, com o layout do meu gráfico. Eu quero mais especificamente com essa parte aqui, ó. Eu quero colocar aqui a porcentagem de vendas. Então, vamos clicar aqui no layout 1 e ver como que fica o nosso gráfico. Ele apresentou para mim aqui
a minha porcentagem de vendas. Reparem que o sapato e o cinto aqui, ó, eles ficaram para fora, porque o texto ele não cabe aqui dentro. A gente pode escolher então um outro formato. Por exemplo, a gente pode escolher esse formato aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o meu gráfico. Vou aumentar um pouquinho o meu gráfico para facilitar a visualização. E agora eu tenho aqui, ó, a porcentagem de cada produto. Eu sei, por exemplo, que eu vendi de um total aqui de produtos, 23% foi camisa. 9% foi sapato. Eu sei que na minha loja, por exemplo, eu não vendo muitos sapatos. Se eu pegar aqui os 7%, que é o cinto, ó, eu acabo vendendo menos ainda. Em compensação, camiseta, né? Eu vendo bastante. Camiseta, boné. Então essa aqui também é uma possibilidade de eu estar trabalhando com gráficos. Eu posso também alterar aqui o layout, o design do meu gráfico, com algumas possibilidades pré-definidas pelo Excel. Basta eu clicando aqui, ó. Eu vou alterando também o meu gráfico. Se eu clicar aqui em mais, o Excel me dá mais algumas possibilidades. Vejam só, já criou uma forma aqui um pouquinho diferente. Lembra que nós alteramos o plano de fundo do gráfico de colunas? Aqui também. Eu clico no meu gráfico, no plano de fundo, clico aqui em formatar e eu posso aplicar também a mesma ideia que foi utilizada no gráfico anterior. Posso vir aqui, utilizar o preenchimento de forma, escolher aqui alguma cor que vá ao encontro das minhas necessidades. Vamos pegar aqui um laranja, bem forte mesmo. E olha aqui, eu também posso formatar o meu texto. Posso selecionar o meu texto aqui, ó. E eu posso escolher dar uma outra cor aqui para ele. Vermelho, por exemplo, um azul, um bordô, um verde. Vamos deixar aqui um azul bem escuro. Vamos colocar uma borda no nosso gráfico. A borda a gente sabe que está aqui nas ferramentas de gráfico. Na abinha formatar, eu venho aqui e escolho uma borda para o meu gráfico. Só que aqui, ó, são estilos de forma. Eu não vou conseguir colocar uma borda por aqui. O que eu faço? Contorno da forma. Essa opçãozinha aqui, ó, contorno de forma. Quando eu clico aqui em contorno de forma, vai aparecer aqui algumas opções de cores. E conforme eu vou passando o mouse em cima delas, olha lá, ó. Vamos escolher a preta, por exemplo. Eu coloquei então um contorno no meu gráfico, ou seja, uma bordinha no meu gráfico aqui. Se eu clico nele novamente, eu venho aqui em contorno de forma, eu posso até, por exemplo, escolher a espessura dessa borda. Vou deixar uma borda bem grossa aqui, ó, para chamar bastante atenção. Lembram-se daquelas opções também de efeitos de forma? Eu também consigo aplicar aquelas opções neste gráfico. Por exemplo, vamos colocar aqui um brilho no meu gráfico. Reparem aqui nas bordas, ó, que agora o meu gráfico ele tem um brilho, como se fosse um neon, né? E eu posso também utilizar os efeitos de forma, esses pré-definidos aqui, ó, para dar uma diferenciada no meu gráfico aqui. Por exemplo, escolhendo essa opção, aqui o meu gráfico, se eu olhar aqui nas bordinhas do meu gráfico, eu vou ter aquela sensação de que
tem uma parte do gráfico que está saltando da tela, né? Então é muito simples também de se trabalhar com gráfico de pizza. Como eu falei para vocês, nós não veremos todas as opções, porque são inúmeras as possibilidades que o Excel nos fornece para trabalhar com gráficos. A ideia aqui é apresentar para vocês algumas dessas possibilidades e instrumentalizar vocês para que cada um, com sua particularidade, com sua criatividade, possa trabalhar com o Excel da melhor forma possível, explorar o Excel e construir gráfico. Como eu já falei, eu vivo ressaltando, mas é bastante importante, de acordo com as necessidades de vocês. Isso foi tudo que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma próxima oportunidade. Sejam criativos, explorem o Excel e criem gráficos bastante legais aí. Falou!